apresentar daqui a pouco em detalhes para que vocês conheçam melhor, embora que imagino que vocês já a conheçam, mas eu gostaria de manifestar inicialmente, Neuza, a nossa alegria, o nosso carinho pela sua presença e pelo trabalho maravilhoso que você realiza nessa seara bendita do amor, do Cristo e principalmente do atendimento fraterno. Uma atividade tão relevante, tão importante, tão representativa para o vencimento dos nossos desafios de vida. Então, gostaria de dizer para vocês, aqueles que ainda, ou que chegam pela primeira vez ao nosso programa, que perguntas podem ser feitas por vocês e encaminhadas sempre pelos nossos simpáticos, dispostos e já apostos voluntários, mas nessa edição nós faremos uma pequena modificação. Nós percebemos em edições anteriores que muitas perguntas são encaminhadas e essas perguntas que não podem ser respondidas ao vivo frustram as pessoas, mesmo com a perspectiva de ouvi-las a posteriori, com essa gravação que sempre fazemos. Então, por força dessa frustração, que é algo que nos tocou o coração, Neuza, então nós reduzimos a quantidade de perguntas para que todas essas perguntas possam ser respondidas pela Neuza. Então, hoje nós limitaremos a um total de 5 perguntas, tá? Então, para que vocês não fiquem chateados e principalmente frustrados. Essas 5 perguntas eu tenho certeza que serão respondidas com um carinho e com uma expressividade absolutas pela Neuza. Amigos, é uma emoção, para mim em especial, muito grande. Eu fui formado como atendente fraterno pela Neuza Zapponi. Foi um período especial, né, Neuza? Foi. Então foi, e eu particularmente não imaginei que nós conseguiríamos ser tão perseverantes, resistentes, a ponto de percorrermos durante quase um ano encontros semanais de 8 às 12 horas no sábado. 12h30. 12h30. Então, impressionante que não tivemos nenhuma baixa, né, Neuza? Fomos até o finalzinho e fomos muitíssimo bem informados e nos sentimos hoje felizes no exercício dessa atividade tão importante para a nossa casa e naturalmente para todas as outras casas espíritas. Eu passo a apresentação da Neuza, mas não sem antes dizer para ela o que fazemos sempre aqui no Comunhão Inspira, para que você receba, Neuza, de cada um de nós aqui presente, um abraço fraterno, um abraço caloroso, carinhoso, pela sua presença, pelo seu carinho, por tudo aquilo que nós sabemos que você trará para nós em termos de informação e principalmente de vivência, de expressão, de vida, ok? Neuza Zapponi, difícil apresentar, viu? Mas eu tentei ser sucinto. É escritora, palestrante, facilita cursos de autotransformação, reforma íntima e formação de trabalhadores espíritas. Possui vasta experiência no atendimento a pessoas em sofrimento profundo, perdas, traumas, crises severas, doenças graves. Professora doutora e atua profissionalmente há 47 anos como psicóloga e educadora. Eu trouxe para mostrar para vocês um livro que representa o título do livro, Atendimento Fraterno no Centro Espírita, a terapêutica do Cristo Consolador. A Neuza lembra que a nova edição desse livro tem a capa azul, né, Neuza? Esse livro é um livro recomendado para todos aqueles que desejarem compreender um pouco melhor o que é essa atividade do atendimento fraterno, quão relevante é essa atividade, como essa atividade se realiza nos centros espíritas. Eu trouxe, Neuza, o trecho de um livro que eu acho que pode nos ajudar a falarmos um pouquinho sobre relações familiares. Esse é o tema do nosso encontro de hoje, né? Então, esse trecho foi extraído do livro Arroz de Palma, de Francisco Azevedo. Vou ler para vocês. Família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes dá até vontade de desistir, mas a vida sempre arruma um jeito de nos entusiasmar e abrir o apetite. O tempo põe a mesa,
determina o número de cadeiras e os lugares. Súbito, feito milagre, a família está servida. Fulana sai a mais inteligente de todas. Beltrano vem no ponto, é o mais brincalhão e comunicativo. Unanimidade. Cicrano, quem diria? Solou. Endureceu, murchou antes do tempo. Este é o mais gordo, generoso, farto, abundante, aquele o que surpreendeu e foi morar longe. Ela, a mais apaixonada. A outra, a mais consistente. Já estão todos aí? Todos? Ótimo. Agora, ponha o avental, pegue a tábua, a faca mais afiada e tome alguns cuidados. Logo, logo, você também estará cheirando a alho e cebola. Não se envergonhe de chorar. A família é prato que emociona. E a gente chora mesmo. De alegria, de raiva ou de tristeza. Primeiro cuidado, temperos exóticos alteram o sabor do parentesco. Mas, se misturados com delicadeza, estas especiarias, que quase sempre nos parecem estranhas ao paladar, tornam a família mais colorida, interessante e saborosa. Atenção também com os pesos e medidas. Uma pitada a mais disso ou daquilo e pronto. É um verdadeiro desastre. Família é prato extremamente sensível. Tudo tem de ser muito bem pesado, muito bem medido. Outra coisa, é preciso ter boa mão, ser profissional, principalmente na hora que se decide meter a colher. Saber meter a colher é verdadeira arte. Às vezes, o ídolo da família, o bonzinho, o bola cheia que sempre ajudou, azedou a comida só porque meteu a colher. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem. Tudo ilusão. Família é afinidade, é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família a seu jeito. Há famílias doces, outras famílias meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria, assim, um tipo de família diet, que você suporta só para manter a linha. Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente. Quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. A gente cata um registro ali de alguém que sabe e conta, e outro aqui que fica no pedaço de papel. Muita coisa se perde na lembrança. O que este veterano cozinheiro pode dizer é que, por mais sem graça, por pior que seja o paladar, família é prato que você tem que experimentar e comer. Se puder saborear, saboreie. Não ligue para etiquetas. Passe o pão naquele molhinho que ficou na porcelana, na louça, no alumínio ou no barro. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. E eu passo a primeira pergunta a Neuza. Na pergunta 775, Neuza, do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec aos Espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Respondem os Espíritos: uma recrudescência do egoísmo. Uma resposta curta, mas profundamente marcante. Esta resposta, apesar de ter sido publicada em 1857, continua atual? Então, primeiramente, meu boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui. Então, vamos, depois dessa deliciosa mensagem, né? Ela já diz tudo em relação a essa resposta. Porque, na verdade, a família, né, é aquele laboratório que a gente, no qual a gente se inseriu, não por acaso, sempre por uma questão de afinidade, e que pode nos fazer evoluir, e essa é a função principal. Por isso os espíritos colocaram o egoísmo, que é aquela
aquela ação só em torno do ego, de si mesmo, e nós conosco mesmo não evoluímos. Nós evoluímos através das relações. E nas relações em família, a gente encontra todos esses ingredientes que a mensagem colocou. A gente encontra todas as diferenças, a gente encontra todos os desafios de aprendizagem. E nós não aprendemos a nos relacionar com a vida sozinhos, aprendemos em família. Por isso, seria toda a sociedade onde a família começa a se dissolver, onde os valores que são cultivados em família começam a se perder, começa a se fragmentar também. Lembro a todos que temos oportunidade de fazer perguntas. Limitaremos apenas para não frustrar, né, as pessoas que desejam tê-las respondidas ao vivo. Mas limitaremos a 5, mas sintam-se à vontade para encaminhá-las. A Neuza já está aqui a postos para respondê-las. Enquanto isso, eu vou aqui fazendo as minhas, viu, Neuza? Certo. Em tempos de relacionamentos virtuais, o que dizer das oportunidades e momentos de troca afetiva olho no olho? A questão do olho no olho é mais uma questão de presença, é uma questão de nutrição. Através dos relacionamentos, nós nos nutrimos, nós ofertamos e recebemos. Quando estamos no virtual, nós perdemos essa oportunidade. Então, espíritos orientadores como o André Luiz, por exemplo, ele nos fala que o alimento da alma é o amor. Nós nos nutrimos através do amor. Então, uma amizade, uma conversa pessoal, o olho no olho... São insubstituíveis. São insubstituíveis. Né? O virtual tem seu lugar. Claro. Né? Para comunicações rápidas e tudo mais, mas não substitui a presença. A consistência das relações, né, Neuza? Esse consubstanciar, ele precisa do olho no olho, ele precisa da relação de afeto. Do abraço. Do abraço, principalmente, né? Do abraço. Simão Pedro, palestrante espírita do Triângulo Mineiro, nos lembra que em família nos apresentamos como realmente somos, sem as máscaras e o verniz social. Qual é, Neuza, o efeito prático disto para o nosso dia a dia em família? É o aprendizado genuíno, né? Porque dentro da família encontramos as diferenças inevitáveis, porque cada um de nós é um ser único. E acontece que quando nós nos tornamos mais, vamos dizer assim, relaxados, porque estamos dentro da intimidade, aparecem os desafios da convivência. Aprender a conviver com as diferenças, aprender vamos dizer assim, a administração dos conflitos, né? Aprender com aquele que nos dá exemplos de superioridade espiritual, aprender com aqueles que necessitam do nosso exemplo. Então, realmente é um local de aprendizagem única, porque nós podemos vestir uma máscara socialmente. Nós podemos vestir uma máscara quando estamos no Facebook. Nós podemos apresentar só nossos momentos felizes. Mas no nosso dia a dia, nós acabamos sendo aquilo que estamos sendo, né? E esse estar juntos e administrar as diferenças é que nos fazem que nos trazem os desafios que nos fazem evoluir. Perfeito. Do ponto de vista prático, no enfrentamento desses desafios, que pode ser um enfrentamento positivo, mas em família nós temos que aprender ou precisamos conviver com a diferença e com o diferente, porque nós somos assim. Nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos ceder
em prol ou em benefício da coletividade, no outro momento alguém dessa mesma coletividade cede e nós seremos os beneficiados. De que maneira, Neuza, dicas de forma eminentemente prática para que nós consigamos lidar com essas situações, com esses desafios que são recorrentes, frequentes no nosso dia a dia e transformá-los em situações que possam representar felicidade, amadurecimento, uma relação mais saudável, independente de qual seja o grau de parentesco. De que maneira, quais seriam as dicas que nós poderíamos trazer para o nosso dia a dia para enfrentarmos de forma positiva esses desafios? A primeira dica é a prática de uma habilidade que a gente traduz em uma palavra: tolerância. Porque nós temos, assim, as aspirações que os outros com os quais nós nos relacionamos nos acolham, que nós temos muitas vezes expectativas a respeito do que essa pessoa possa fazer por nós, e no dia a dia, né, é preciso que a gente aprenda a exercer a tolerância, que é a consciência de que nós não temos controle das ações do outro. E as outras pessoas podem fazer coisas que nós não apreciemos, ou podem agir de uma maneira que nos desagrade, podem ter ações que até mesmo nós nos sintamos magoados. Então, a tolerância é aquela qualidade que a gente desenvolve, exercendo também a paciência com a diferença do outro, de tal forma que a gente não faça, assim, aquilo que chama popularmente, faz um cavalo de batalha de coisas pequenas. Então, uma forma prática é, tudo aquilo que não for muito grave, né, a gente deixa fluir, a gente deixa estar, não faz uma grande confusão, né? Como dizem também popularmente, uma tempestade em um copo d'água, né? E aquilo que for muito grave, aí é que entra a necessidade de exercer a tolerância, o perdão que você citou, né? Naqueles atos da outra pessoa que nós não temos controle, que pode nos magoar, ou aquilo que a gente esperaria que o outro nos desse, que o outro não dá, né? Seja em atenção, afeto, carinho, que nós então possamos também não ficarmos presos a esse evento, a uma mágoa, a um ressentimento, que é ficar assim, ressentir quer dizer sentir de novo e de novo, e nós aprendamos a deixar passar. Uma das grandes sabedorias para a gente não sofrer é deixar passar as coisas, porque tudo vai passar, novos horizontes aparecem, novas oportunidades de alegria conjunta, né? Então, não retermos aqueles pontos de conflito, de mágoa, de ficarmos ressentidos. Maravilhoso, Neuza. No caso da separação, quando a mulher não quer dar nova chance ao marido e quando os filhos adolescentes só querem ficar com a mãe, o pai entende que errou muito e gostaria de uma nova chance, gostaria de uma orientação para reconquistar minha família. A família, no caso aí, é composta do esposo e do homem e da mulher. E muitas vezes, não é, a situação se torna realmente muito difícil de ser administrada, porque um deles decide que não deseja mais, né, caminhar. Nesses casos, a primeira condição
para o restabelecimento de uma paz interior é aquilo que às vezes é muito difícil, estabelecer a paz através da aceitação da posição do outro, porque nós não temos controle sobre o outro. A outra pessoa tem o livre-arbítrio e ela pode decidir que não nos quer mais. Então, quando isso acontece, o primeiro trabalho pessoal é o restabelecimento da paz interior, no caso aí do masculino, né, do homem. Que ele restabeleça a sua paz interior. Ao restabelecer sua paz interior, comunique essa paz aos filhos. Porque se os filhos ficam no meio desse desentendimento de desejos entre o homem e a mulher, então o conflito se alastra, se alarga, né? Então, se a pessoa que está se sentindo que quer reconstruir e o outro não deseja, primeira coisa é reconstruir a si mesmo, a sua paz interior, a sua alegria, voltar-se ao seu dom maior e fazer um trabalho muito próximo de compartilhar essa reconstrução interior com os filhos. E então, se vai ou não ser possível a reconciliação entre o casal, vai depender do livre-arbítrio. Natural. Vai depender do livre-arbítrio de cada um. No entanto, mesmo nessa circunstância de separação, o importante é restabelecer a paz na família, porque a família continua. A mãe continua sendo mãe, o pai continua sendo pai. Né? E então a família ela pode continuar harmoniosa desde que ambos cheguem à conclusão da possibilidade ou não de uma reconciliação, né? E é uma coisa muito importante que a gente compreenda que qualquer reconciliação com o outro sempre começa com a retomada e a reconciliação dentro de si mesmo. A reconciliação com seus próprios valores, sua dignidade, o seu desejo de estar bem, de ser feliz. E depois, se o outro não se sensibilizar com isso, pelo menos os filhos não podem nunca sofrer divórcio. A gente pode se divorciar um do outro, mas o divórcio com os filhos não existe, né? Pode haver uma ruptura, algo que machuque muito, mas o divórcio não. Então, essa pessoa, o primeiro passo é ficar bem, se tornar bem, se fazer inteiro. E quando a gente está inteiro, a vibração chega ao outro. Se o outro se tornou inteiro ou sensível, pode ou não nos aceitar. Mas o importante não é tentar fazer com que o outro faça, porque isso é uma impossibilidade, né? Nós não temos controle sobre o outro, se o outro nos deseja, se o outro nos quer. Mas a espiritualidade nos fala que quando há uma ruptura e um lado só está persistindo na ruptura, então há uma possibilidade da gente encontrar novos caminhos e nova felicidade que a espiritualidade abre para nós nas melhores das condições, se nós nos reencontrarmos. Esse é o conselho que é dado a Marcela,
uma das personagens de um dos livros de André Luiz, onde se fala sobre essas questões, que é o livro Ação e Reação, onde aparece uma situação, nesse caso era do masculino que queria abandonar, e como ficaria Marcela, que não queria, né? Então, esse é um livro que se recomenda, né? Ver o que a espiritualidade nos aconselha nesses casos. Meu pai é uma pessoa extremamente difícil, bebeu a vida inteira, é uma pessoa muito egoísta, ranzinza, reclamona, materialista, grosseiro. Tem algumas qualidades sim, mas os defeitos se sobrepõem. Tento compreendê-lo, relevar algumas coisas e não guardar mágoas, pois não gostaria de ter uma relação tão próxima em encarnações futuras. Que karma é esse? Que karma é esse que uma mulher e 4 filhos têm? Vamos nos cruzar muitas vezes ainda? Que bom que essa pessoa está trabalhando para não guardar mágoas e tudo mais. Nós precisamos compreender que não existe família que se compõe de modo errado, tá? Não existe erro divino quanto a esse tipo de aproximação. O que acontece é que a família com os 4 filhos, né, e o pai nessa situação se atraíram para um aprendizado conjunto. Difícil, porque quando nós encarnamos, aparecem as nossas qualidades, os nossos defeitos, e eles vão se manifestando. Na verdade, a questão do karma ou consequência, ela cada membro de uma família foi atraído para aquele conjunto para um tipo pessoal de trabalho. Então, um dos filhos pode ter um aprendizado a fazer dentro dessa situação. Vamos primeiro considerar que ninguém reencarna para vir aqui e explorar o seu lado mais difícil ou o seu lado mais frágil. Essas coisas acontecem com cada um à medida que nós caminhamos. Às vezes nós temos essa fragilidade, então esse pai começou na sua interação a manifestar, né, esses problemas de bebida e tudo mais. O importante é que cada um dentro dessa família consiga compreender qual é o meu papel, né? O que eu estou aprendendo, né? Qual é o meu aprendizado aqui, qual é a minha tarefa dentro da família, né? Sabendo que uma família, as pessoas sempre se atraem para um trabalho positivo. Toda a nossa trajetória é programada de uma forma que nós podemos usar qualquer tipo de situação para um aprendizado positivo. Então, eu diria que não há erro, todos esses membros se atraíram. Então, a pessoa, né, no caso que perguntou, né, poderá usar de todos os seus recursos de aprendizado, inclusive da doutrina espírita, para compreender qual a sua tarefa. A tarefa nunca é se sacrificar, ficar deprimido, infeliz, aprender como se sobrepor e encontrar os aspectos positivos para o aprendizado devido dentro da família. Sem esquecer que essas são tarefas trabalhosas mesmo. São tarefas trabalhosas, mas nós podemos encontrar os recursos, de várias fontes,
para nos trabalharmos. Então, cada pessoa em particular nessa família precisa se perguntar o que eu estou aprendendo, até onde agora é o importante, até onde é o limite que eu traço, para que também, no caso, a pessoa não seja invadida pelo outro, né? O caso da droga-adição, que é o caso, né, o alcoolismo, se as pessoas não aprenderem a colocar o seu limite, do seu espaço para a sua evolução, ela vai se deixar ser invadida, o que significa ser um codependente. E aí ela vai também não estar fazendo a tarefa consigo mesmo. Então, em resumo, as nossas tarefas são particulares, cada um com a sua dentro do contexto, sabe? Mas cada um precisa estabelecer até onde eu vou para que eu não me deixe invadir por essa situação e não me torne alguém amargurado. É a questão seguinte, porque aquele que se vitimiza dentro de uma situação dessa e não faz por se aprender, se sobrepor e caminhar de uma forma mais feliz dentro do contexto, ele volta para a mesma situação depois. É aí que está a questão, não é? Nós, por exemplo, se uma pessoa se vitimiza, coitadinho, e desencarna nessa situação, amargurado e sem resolução, essa amargura, essa não resolução do problema, é que faz com que ele retorne novamente num contexto semelhante. Em síntese, nós temos lições a aprender, esse é o nosso objetivo aqui no planeta. Às vezes as lições são assim bem desafiadoras. Então essa pessoa que já está aqui, que já tem essa lucidez, pode se munir de todos os possíveis elementos de compreensão da situação para decidir como vai agir, sempre no sentido de procurar uma maior harmonia interior e harmonia familiar possível. E para isso é preciso também não se deixar invadir. Eu repeti muito porque as pessoas costumam se deixar invadir e se vitimizam. E nessa situação de vítima de uma situação, não há produtividade, a pessoa não avança. Então, aqui dentro do Centro Espírita, há variados elementos para procurar se sobrepor a essa situação, né? Nós temos até um local onde um trabalho, que é um trabalho para aqueles que são dependentes químicos. Nós temos um trabalho dentro da casa para os codependentes chamados e família, que pode vir e aprender, né? É um tipo de atendimento fraterno que é feito. Nós temos as ajudas fluídicas, ou seja, essa pessoa que já está com essa consciência pode começar a se fortalecer, se ajudar, compreender melhor para encontrar caminhos produtivos para essa situação. E jamais se deixar abater pela vitimização, pela angústia, por abatimento porque está dentro desse contexto, porque pode ser aquela pessoa que leva a luz para dentro da situação. E levando a luz, aqueles que estiverem sensíveis à luz vão captá-la. Agora, é possível que alguns não façam isso, e isso depende da trajetória de cada um. Nós não controlamos essas questões, mas nós controlamos aquilo que a gente pode fazer pela gente mesmo, dentro das situações difíceis.
Já temos 5 perguntas e se tiver mais alguma pergunta, não tem problema, pode nos encaminhar, mas a partir de agora finalizaremos as perguntas. Com o passar dos anos, minha família se distanciou. Os pais morreram e cada irmão está em um estado. Ninguém mais se liga ou visita. Estamos deixando de ser família? Como melhorar essas relações? Às vezes isso acontece, porque em uma família encarnam espíritos muito afins, outros que não possuem um passado de tanta intimidade. Então, às vezes, em toda a família, há aquelas pessoas que são os elementos, a gente chama de liga, né? Aqueles elementos de ligação que são os agregadores, né? Possivelmente, numa família onde os pais eram os agregadores, eles faltando, pode ser que os irmãos realmente se distanciem. Aí a situação é a seguinte: é possível que a distância aconteça e que não haja muito a fazer, mas a pessoa que endereçou a questão pode tomar a iniciativa de ser aquele elemento agregador que os pais eram, né? E ele pode, ou ela, pode começar a não esperar a ligação, mas fazer a ligação, não é? E ser aquela pessoa que estabeleça um encontro, né? Se moram em vários estados, por exemplo, na família do meu esposo, há um encontro, não precisa ser anual, mas há um encontro anual, no caso deles, em que fazem camisas, família Melo, etc., e se reúnem, né? Então, quem sabe essa pessoa se entusiasma em realizar um encontro de família, né, em algum lugar intermediário entre esses estados. Alguns virão e poderá ser restabelecido a questão. Ou então faço uma agenda de vou ligar para todos os meus irmãos, me cientificar de como anda cada sobrinho, cada não sei o que e tudo mais. Vou ser eu o elemento de ligação. Perfeito. Né? Como lidar no relacionamento familiar com a evolução espiritual de cada um? Acho que Deus já vem falando sobre isso, né? Uns mais evoluídos e outros menos, mas todos em aprendizado. Como lidar com a evolução espiritual de cada um? Bom, eu não sei se eu entendi o que é esse lidar, né? Mas a família é uma organização extraordinária exatamente por isso. Porque alguns nos dão exemplos de maior espiritualidade. E não é só isso, alguns nos dão exemplos de maior inteligência emocional, são aqueles que são os mais amorosos, carinhosos. Outros nos dão exemplo de uma maior intelectualidade também. A leitura inicial bem falou, né, dessa preparação de ingredientes diversos. Então, a própria interação da família, ela traz esses aprendizados diversos. Agora, eu tenho uma palavrinha mágica para os diferentes níveis que ocorrem realmente. É o respeito. Então, essa palavra é extraordinária para que as famílias, para que nós tenhamos o usufruto das alegrias do ambiente familiar. Porque se nós cultivamos o respeito mútuo, cada um vai poder ser respeitado no seu dom, naquilo que apresenta de luz, naquilo que, sem depreciação daqueles que supostamente estão em nível desigual ou inferior de espiritualidade. Lembrando sempre o seguinte, que a nossa avaliação do outro pode ser sempre enganosa. O que nós às vezes pensamos que é grande superioridade,
espiritual, não é, né? Não é o padrão da espiritualidade superior, né? Então, sem que nós precisamos evitar as avaliações, principalmente as depreciativas dentro da família, e estabelecer um clima em que respeitamos todas as peculiaridades, os dons, até mesmo as dificuldades de cada um. Maravilha. Neuza, e quem está com pressa para constituir uma família? Quais seriam as dicas? A solidão pode fazer a pessoa se apressar e começar uma família errado, não parece uma boa ideia. Não parece mesmo, né? Mas eu vou falar algo assim muito interessante sobre a espiritualidade, né? A espiritualidade, num dos relatos, fala que há determinados momentos em que eles provocam essa vontade, né, de constituir família, que é exatamente um indicativo da tarefa daquela pessoa, né? Então, não, é claro que apressadamente, né, decidir de qualquer maneira não é adequado, mas esse impulso para a constituição da família é de origem divina, não é? Porque a família é exatamente esse laboratório para a nossa evolução. Então, eu diria que essa pessoa que está com muita pressa, respire, não é? E procure constituir a sua família, não porque de qualquer forma eu quero encontrar alguém, mas pode pedir até a ajuda da espiritualidade, que todos nós temos um mentor, para dizer, aí de noite pede, olha, durante o meu sono me traz uma intuição de como eu devo proceder que se aproxime de mim alguém que seja alguém que esteja combinado, que às vezes a pressa de constituir família porque atrapalha as coisas, né? Atrapalha o planejamento. Atrapalha o planejamento. Então, eu sempre digo assim, quanto mais a pessoa se trabalha e se torna inteira, porque não existe duas metades, viu? Essa coisa de encontrar a minha metade, isso não existe. Duas metades nunca formam um inteiro, não. Um inteiro perfeito, porque são diferentes, metades diferentes. Mas que essa pessoa se torne cada vez mais com uma vibração amorosa, se torne alguém que possua uma paz interior, porque vai vibrar esse tipo de paz, de amorosidade, vai atrair alguém para constituir um lar harmonioso. Porque quem procura muito não acha. Se você fica nessa procura, é uma procura de ansiedade. Então, fazer-se inteiro quer dizer tornar-se feliz, né? Rodear-se de uma psicosfera de amorosidade, de amizades, de cultivo das coisas boas e belas da vida, vai atrair alguém assim. Então, dois inteiros poderão trocar. E aí é a família ideal. Mas sem se incomodar com o fato dessa vontade. Essa vontade é divina. Há alguma explicação espiritual para o desinteresse repentino de uma mãe pela família? Como resolver tal situação? Desinteresse repentino de uma mãe pela família. Como resolver tal situação? Não é tarefa fácil, né, a gente responder uma questão tão complexa quanto a, vamos dizer, a situação ou aquele momento de um determinado espírito, né?
Então, há tantas causas para essa possibilidade aí, essa situação, a mãe de repente, né? Uma delas pode ser influenciação espiritual, pode ser algum evento orgânico dessa pessoa, ela pode estar entrando numa depressão, isso pode ocasionar, enfim, não há como, né, dar assim, falar algo a fazer sem saber as causas. Então, o que eu diria a essa pessoa é que procure se aproximar dessa mãe com acolhimento, com compreensão e oferecer algum tipo de ajuda. Porque se ela era ligada à família e de repente tem um desinteresse, algo sério está precisando de ajuda. Certamente. Então, essa pessoa com sensibilidade, sem censura e sem acusação, porque qualquer censura e acusação, ou reprimenda, ou admoestação, vai somente afastar mais ainda, né? Acolha essa pessoa e procure ver como ajudá-la. Quem sabe trazê-la para uma ajuda, né, para receber alguns passes, uma ajuda aqui no centro, né, para que aos poucos a própria pessoa possa dizer por que ela, né, está nessa situação que não é comum de repente você, né, tomar essa decisão. Não há, a não ser, é uma questão básica. Todas as situações difíceis são resolvidas através do amor. Todas. Todas as situações difíceis se resolvem não pela luta, não pela briga, não pela acusação, mas pelo oferecimento do acolhimento e do amor, que pode fazer com que o outro se abra, pode fazer com que eu possa, com o coração amoroso, compreender o que está acontecendo com a outra pessoa. Porque uma situação dessa, de uma mãe dessa, é uma situação de infelicidade pessoal. Então, ao invés de lutar contra ela, acusá-la, é acolhê-la e verificar o que ocorre, né? A solução mágica de tudo é o amor, a compreensão, a cooperação, o acolhimento e especialmente na família, que tem os próximos mais próximos de nós, é usar aquela regra de ouro que Jesus nos ensinou. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Então, sempre que eu pensar o que eu vou fazer com essa pessoa difícil se eu fosse essa pessoa, como é que eu gostaria de ser tratado? E dessa forma, Jesus nos dá a fórmula mágica do relacionamento humano. O que a espiritualidade diz sobre pessoas que sofreram abuso sexual quando crianças ou adolescentes, por parte de um familiar? Como restaurar um contato com o abusador? E se esse contato for impossível, encontrarão o abusador novamente, imagino, né? Encontraremos o abusador novamente em outras existências? A pessoa que sofre o abuso, aí precisa ver quais são as manifestações, são as consequências para essa pessoa. A pergunta não deixa claro se o foco de quem está perguntando é em relação ao abusador ou ao abusado. De toda forma, a pessoa que foi abusada, ou geralmente uma criança, um adolescente, precisa de ajuda. Então, para estabelecer essa ajuda, é preciso primeiro
conseguir um diálogo com a criança para verificar, né, e um diálogo amoroso, para verificar o que ficou, né? Como é que essa criança ou adolescente, não sei, está trabalhando com essa questão. Porque as reações também ao abuso são muito individuais, né? Elas têm uma gama de reações diferentes. Quanto ao abusador, a primeira providência é não deixá-lo em contato com outras potenciais crianças ou adolescentes. Se for possível, né, um diálogo com o abusador, e se houver alguém que tenha essa possibilidade, que seja estabelecido o diálogo. Mas a pergunta termina dizendo se virá em outras vidas? Exatamente. Né? Se nos encontraremos por força dessa situação anterior, se nos encontraremos em outras existências. Olha, em qualquer situação, não só nessa, qualquer situação, nós só nos encontramos novamente com alguém que nos fez que nos causou alguma mágoa, ou nos causou algum prejuízo, ou nos causou algum dano, né? Nós só nos encontramos novamente se nós ficarmos ligados a essa pessoa ou evento. Aí o trabalho do perdão, porque todas as vezes que nós perdoamos não é em favor do outro. Perfeito, né? Nós perdoamos para nos desligarmos daquilo que nos fez mal. Então, e o perdão não é só falar, é um processo. E é um processo de desligamento das emoções de mágoa, de revolta e de ressentimento, porque alguém ou nos invadiu, ou alguém nos traiu, ou alguém fez algo ruim para nós. Então, as pessoas só voltam em outra encarnação, ou às vezes os dois não encarnam, né? Um fica desencarnado e fica influenciando maleficamente o outro, quando há a ligação emocional daquele feito, seja porque eu me sinto vitimizado ou porque eu também fui aquele que danifiquei ou magoei ou atingi uma outra pessoa. Então, o perdão que Jesus diz que nós devemos perdoar indefinidamente, era por isso. Porque quando nós perdoamos, significa que eu compreendo que aquela pessoa naquele momento só conseguiu fazer aquilo, embora pudesse ser muito danoso, mas foi o que ela fez, e que eu não tenho controle sobre o que o outro faz, porque todos têm livre-arbítrio. Então, eu compreendo que o outro usou do seu livre-arbítrio de uma maneira não muito adequada, como esse que abusou, né? As consequências do ato do abuso serão da pessoa que abusou, sem dúvida. Quando nós cometemos um ato, as consequências dele, primeiramente, nos atingem. Agora, quando aquele que foi o abusado, decide, faz um trabalho, às vezes precisa de ajuda de um atendimento fraterno, de ajuda até mesmo de um profissional habilitado e que saiba trabalhar se houve um trauma, né? Mas quando a pessoa trabalha aquele trauma, ou aquela dor, aquela mágoa, e se desliga desses sentimentos, não quer dizer esquecer, não. Que diz, tem que esquecer o mal que nos foi feito. Só se a gente tiver
uma operação de lobotomia no cérebro para tirar a memória. Não é que a gente esquece, você não esquece, não é que você concorde, não há também concordância no perdão. O que é mal, o que é mal feito, é mal feito. E aquilo aconteceu conosco, mas a gente se desliga, entrega para o malfeitor o mal feito dele. Diz, esta é uma obra sua. Eu me desligo e procuro agora a minha felicidade. Isso vale para todas as nossas coisas, inclusive para o perdão para nós mesmos. Vale para tudo. Então, quando em relações familiares, né, que é a afronta máxima, alguém que, por exemplo, deveria proteger, mas abusa, é a afronta máxima, né, abusar de uma criança dependente e tudo mais. Mas essa própria criança precisa ser ajudada a se desligar emocionalmente, a seguir o seu caminho, deixando aquele fato, aquela ação para o passado, né? Deixar repousar, deixar lá. E assim qualquer... então, alguém que abusa pode estar ou não pronto para se transformar. E pode ser necessário que seja afastado do convívio, né? Porque a benevolência, a generosidade, até mesmo a tolerância não deve ser usada para que toleremos a prática de ações danosas. É preciso, é aí que eu digo, colocar um limite, né? Maravilha, então é isso. Vamos aproveitar, estamos nos aproximando do término, nós vamos aproveitar mais 10 minutinhos, vamos tentar responder umas 2 perguntas, Neuza, por gentileza. Como podemos ver o futuro da família com tanta tecnologia? A família definitivamente se reúne, o pai na TV vendo telejornal, a mãe vendo telenovela, os filhos cada um com um celular. Como será o futuro da família tecnologicamente? O futuro tecnológico da família é muito bom, né? Realmente, isso é preciso. Na internet, né, tem uma porção de piadinhas, né? A avó, tem uma fabulosa que é os netos vão visitar a avó e aparece uma sala de estar, todos os netos assim sentados em 2 sofás, e a avózinha lá com o cabelinho branquinho, né, que não pinta igual a eu. E aí os netos todos ali. Né? Então acabou-se o diálogo. A avózinha doida para conversar e todo mundo... Todo mundo, né? E ela lá sozinha desincha a vida. Realmente, é preciso que alguém na família assuma o comando, vamos dizer assim, assuma a sua posição de administrador da família e coloque regras, não é? Lá na minha casa, minhas netas começaram a fazer isso, né? A gente chamava para almoçar, trazia todos os celulares para a mesa. Falei, nenhum celular na mesa. Né? Até às vezes as pessoas querem compartilhar uma coisa interessante do WhatsApp, que está assim, né, no horário do almoço. Então é só estabelecer. A gente pode estabelecer as regras familiares, né? Algo muito bom da gente saber é que psicologicamente, por exemplo, adolescentes que geralmente são discutidores e querem fazer do jeito que querem, eles se sentem muito seguros numa família que tem regras definidas. Eles se sentem mais infelizes, isso demonstrado por pesquisas, se sentem mais infelizes quando cada um pode fazer o que quer e tudo mais. Então, quem sabe estabelecer um horário que todos possam estar presentes, que seja almoço ou que seja
na hora de um lanche à tarde ou um jantar, mas que organize, administre de tal forma que haja um momento que seja família. E aí, ó, nenhum celular, nenhum tablet ou iPad, a nada tecnologia lá. espera. Né? Tecnologia fica de lado. Né? E uma coisa importante, né, é estabelecer também um limite para a interação somente através da tecnologia, principalmente com jovens, porque já há estudos que mostram que se torna um vício. A coisa, aquilo ali envolve e a pessoa vai se isolando dos relacionamentos, como você disse, olho a olho, né? Então, é uma questão de estabelecimento, não ter medo das reclamações e nem das tentativas de fazer de toda forma. Celular na hora da refeição, a refeição é um bom momento. Sem dúvida. É preciso um certo exercício, talvez, no princípio, se a família acostumou a pegar a bandeja e olhar a coisa. E outra coisa, tira a televisão da sala de jantar, ou da copa, ou da cozinha, onde as refeições são feitas. Tira a televisão, com todas as reclamações possíveis, né? Arruma um horário de refeição que não entre em colisão com o programa preferido. Deixa para ouvir as notícias em outra hora, né? Mas estabeleça encontros de família, porque senão realmente cada um fica no seu mundo. Hoje em dia cada um tem uma televisão no seu quarto quando tem condições. Aí vai a pessoa fazer refeição com a bandeja lá no quarto ou no computador e o outro não. Há necessidade de interação. Né? Perfeito. Tem um filho, última pergunta. Tenho um filho de 25 anos que parece ter nascido para sempre me desafiar e demonstrar desprezo por mim. Não consigo entender o porquê de tanta antipatia. Será um inimigo de vidas passadas? Pode ser. Pode ser também alguém que, dependendo da idade, ela não falou, né? Mas pode ser alguém também que esteja numa busca muito grande de se afirmar enquanto indivíduo. Pode ser alguém muito inseguro, né? Quem está sempre tentando desafiar a autoridade pode não ser um inimigo, pode ser uma pessoa que no passado teve grandes dificuldades com essa questão e projeta isso, está agora projetando no pai e na mãe, né? Que de toda forma, essa é uma situação de grande perspectivas para esses dois indivíduos, né? Porque esse encontro é um encontro precioso para que qualquer possível aresta e qualquer desconfiança de lado a lado possa ser amenizada. Então, para a mãe, é uma mãe, né? Para a mãe, eu diria que não abdique do seu papel de mãe, né? Porque hoje em dia, às vezes, as crianças, com todas essas liberdades e tudo mais, elas passam às vezes, dominar, né? E principalmente se lá no fundinho essa mãe tem alguma lembrança inconsciente de algumas coisas em relação a esse filho, né? Então, precisa assumir o seu papel de mãe e orientadora, com uma firmeza serena, consciente de que o orientador é a mãe e o pai, né? Então, aprender, há um aprendizado grande aí, né, de poder exercer uma autoridade serena, de não corrigir, primeiro não incentivar a luta,
E nunca corrigir essa criança ou adolescente no momento de raiva, porque um discutidor e desafiador provoca muita raiva. E aí é exatamente quando os dois entram na luta, né? E eu vou dar uma sugestão prática, espiritual, uma sugestão espírita. É que a hora que essa criaturinha estiver dormindo, portanto não pode desafiar nem brigar, né? Está lá dormindo, né? Se aproximar da caminha, essa mãe, e conversar com o espírito da criança, bem suavemente, dizer: eu te amo muito, você veio, renasceu comigo, para que nós dois aprendamos a nos entender. Mas olha, eu estou com a tarefa de te orientar, né? Compreenda que eu faço isso com muito amor e que qualquer coisa que nós tenhamos, se é que a gente tem alguma briga do passado, essa é outra vida. Nessa vida nós podemos caminhar em harmonia. Faça isso todas as noites. Vá lá e cochicha no ouvido. E o espírito vai ouvindo. E não entre em luta, né? Autoridade serena, o que é não é não. É não. Né? O que é sim é sim. Jesus disse: seja o seu falar sim, sim, não, não. Mas sem violência. Sem entrar no clima de briga, não nos momentos de raiva, porque aí entra no clima, qualquer que seja, dessa vida ou de outra, entra nesse clima que só desagrega. E faz a técnica do cochicho. Essa funciona. Chegamos ao término do programa. Dá vontade de ficar 3 horas, não dá? Juro para vocês, eu estou aqui com vontade de quebrar todas as regras e ficarmos aqui umas 3 horas ouvindo a Neuza. É muito bom. Neuza, muitíssimo obrigado pelo carinho, pelo cuidado, pela base doutrinária, pelo arcabouço de informações que vem da psicologia, da tua vivência também, né? Como psicóloga, como terapeuta, como educadora. Muitíssimo obrigado. Mas principalmente pelo carinho, né? Nós também agradecemos a presença de vocês, desejamos a todos um especial final de semana e já os convidamos para o nosso próximo encontro do Comunhão Inspira, o último do ano. Será no dia 30 de dezembro e falaremos sobre mediunidade. Mediunidade no grupo mediúnico e mediunidade na vida. Quem nos vem falar sobre o assunto é seu Laerte Marques, um profundo conhecedor do assunto. E eu tenho certeza que vai ser um encontro bastante interessante também. Muito obrigado, viu, Neuza? Muitíssimo obrigado.